só quem que tá aqui, um grande amigo meu, mano, vizinho aqui da bagaça, olha só. Sensacional, Heitor Lessa, mano. O maluco é tipo assim, ó. Curta apresentação. O mago da AWS. Tá ligado? Ele é o sucessor na linha do Jeff Bezos. Ele é o número 2. Tá ligado? Sensacional. Muito bem-vindo, Heitor. Tudo tranquilo, mano? Cara, coração tá assim, ó. Linux Tips, primeira vez. Português ainda. Falei, assim, ó. Sensacional. Mais acostumado do que você falar para os outros. Você já participou, vive palestrando, rodando o mundo aí. Tá falando com um toscão lá do Tá Bom, mas tá suave, mano. Você fala pra audiência muito mais assim, ó. Os malucos tudo. E eu aqui, vai que é suave. Sensacional. É uma honra ter você aqui, viu, cara? Uma honra mesmo, cara, ter você aqui. Sensacional. E já fica aqui o lembrete. Você vai estar no Mutirão DevOps, certo? Tu tá me convidando agora, eu aceito. Eu não tinha os convites esse ano. Não, mano, não é possível. Então vamos resolver isso agora. Está convidado. Então, falha minha, porque na minha cabeça já estava lá, viu? Não dá. Mas vamos, eu vou compartilhar com você aqui. Eu tô aproveitando e tô, mano, falando para todo mundo: vamos lá, cola lá, vamos lá, cola lá, vamos lá, cola lá. Direto, por quê? No mutirão, eu digo, né? A gente tá com o pessoal aqui do lado, eu acho que até o mês 10, tá ligado? E a agenda tá até dezembro. Dezembro a gente para essa primeira fase aí. Mas tá sensacional. Mano, sem muito falatório, eu já vou chamar você aqui. Se você puder compartilhar a sua tela, velho. Vamos lá. Vai ajudar demais. Eu já solto aqui na minha tela para que nós possamos começar essa bagaça. Por quê? Mano, estamos na metade do evento. Então, tem coisa para caramba. Eu queria saber de vocês aí, chat. Curtiram lá o som lá do DJ Thiago Chá? Foi legal? Curtiram lá os groove? Foi tudo tranquilo? Foi suaveira? Preciso da ajuda de vocês agora, compartilhando no Twitter, falando que estamos de volta, que nós já estamos novamente prontinhos e gostosinhos para seguirem adiante, Olha só, a IB Menezes falou, foi gostosinho. Mano, parem de usar isso. Nós usávamos bastante antes. Eu falava, foi gostosinho. E, mano, na verdade é uma palavra que a gente tem que usar bastante. Fala aí, Heitor. Né? Por exemplo, o evento foi gostosinho até agora, não foi? Eu não sei como é que tu tá acordado ainda, com essa energia. Que horas tu acordou? Às 4 da manhã? 3 da manhã? No horário aqui foi 4 da manhã. Caraca, eu acho que foi o Hugo que eu vi dizendo que precisa muito de energético, que o iFood precisava patrocinar o café energético. Mas eu peguei o pior, o agravante foi o seguinte, eu fui dormir ontem, era uma meia-noite, tá ligado? Porque eu fui lá pro Efton. Então, gastei energia e estou aqui. Mas vai dar bom. Falta somente 11 horas, mais ou menos, tá suave. Muito bem. Essa risada sua eu gostei, viu? É de encorajamento. Claro, né? Eu acho que só aconteceu uma vez isso comigo. Quando eu acho que foi o time do AWS User Group de São Paulo. Foi a primeira vez que eu apresentei para o Brasil, não foi ano passado. E não foi em São Paulo, foi no norte do Brasil. E aí a gente tinha combinado um horário, e aí eu confundi o horário por causa do fuso horário. Eu acho que era meia-noite que eu começava a apresentar, e eu durmo às 9. Foi até 1h pouco da manhã. Caraca. Eu não sei como é que tu consegue. Eu não sei mesmo. Eu fico bem. Eu não fico com muito sono, não, cara. Não fico, não. Eu não gosto de dormir. Eu durmo um pouco, para falar a verdade. Mas eu preciso dormir. Até a gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Eu preciso dormir mais. É um bagulho que eu preciso. E todo mundo fala que eu preciso. Eu vou dormir mais. É uma meta. Não é saudável dormir pouco. Tem que dormir mais, mas eu vou dormir mais. É isso. Eu acho que o chá holandês não está sendo tomado no horário correto. Eu acho que esse que é o problema, por isso que eu estou dormindo. E por falar nisso, depois a gente vai falar sobre o que eu quero fazer no domingo, eu te chamo de PVT, porque é coisas que você sabe muito e pode me aconselhar, e é além de tecnologia. Mas vamos seguindo aqui em frente pelo seguinte motivo. Heitor, é um grande prazer e uma honra tê-lo aqui, mano, falando. Você é um cara, mano, super concorrido aí, participa de tudo que é evento, tal, falando pela AWS. É uma honra tê-lo aqui. E eu digo mais, tardio, já era para estar aqui antes, tá ligado? Muito antes. Mas agora vai virar figurinha carimbada, porque me deu essa liberdade, agora aguenta. Eu acho que para quem não sabe da história, eu fiz curso contigo na For Linux. Eu só descobri quase
12 anos depois. Quando tu veio para cá, lembra? Mas eu mudei um pouquinho. Mas eu continuo o mesmo gatinho de sempre. Heitor, seja muito bem-vindo. Arrebenta aí, o palco é seu, mano. Vamos lá. Obrigado mais uma vez, Jefferson. Uma sensação assim, ó, a milhão, tá aqui. Eu tentei traduzir a apresentação para português, então se tiver alguma coisa esquisita, eu não sabia nem como é que eu traduzia scaling, por exemplo, escalonamento, eu acho. Eu achei que era escalamento. Então se tiver alguma coisa errada, pergunta no chat que depois eu respondo. Vamos lá. Eu sou o Heitor Lessa, eu sou o que a gente chama de Principal Solutions Architect na Amazon Web Services, ou AWS. Eu trabalho para a Amazon faz 8 anos. Eu comecei o time de serverless aqui na Europa. Fui o primeiro brasileiro na Europa para a AWS. Então foi bem interessante a jornada. O Hugo está aí também, Júlio, um pessoal que eu conheço também. Eu comecei com o Infra, mesma galera de DevOps, meu coração com vocês. E depois eu fui aos poucos mudando para desenvolvimento, mudando para arquitetura, até onde eu cheguei agora com serverless, que eu faço um misto de tudo, tanto de Ops quanto com Dev. E no final dessa palestra eu quero mostrar para vocês não só os serverless que a gente geralmente apresenta, a parte de marketing no caso, mas mais como é que fica o SRE, como é que fica o DevOps, como é que fica o pessoal de Ops com serverless. Como que tu faz a parte de observabilidade? Se vocês gostarem do conteúdo, eu posso fazer algo muito mais complexo. Mas por agora, vou pegar leve e vocês vão colocando dúvida depois no chat que a gente responde. Meu Twitter tá ali, Heitor Lessa, que a coisa só dá um toque. O meu DM tá aberto. E é isso aí. Vamos lá. O que é serverless? Muitas pessoas dizem que serverless é simplesmente só não ter servidor. Outras pessoas, como eu, por muitos anos, dizem que serverless é um espectro, onde você tem, do lado esquerdo, você tem o que a gente chama de bare metal, por exemplo, uma máquina, literalmente um hack no seu servidor. Tu tem um sistema operacional e é isso. Tu pode colocar virtual machines, containers, o que seja. E do outro lado, você vai ver o que a gente vai ver depois na demonstração, que é mais o serverless, que você somente coda a função, cria um zip e o resto é gerenciado pela plataforma que você usa. Então, nesse caso, a serverless é uma forma de você criar aplicações que você não precisa se preocupar com o servidor, com o patching, com qualquer outra coisa. E enquanto você está mandando requisição, esse serviço, no caso, o serverless, ele vai escalar para atender essa demanda. E você paga pela requisição que você está mandando, o que diferencia muito do que a gente conhecia como Platform as a Service, ou PaaS. Mas, vamos lá, aos poucos. Digamos que tu está pensando na parte de escalabilidade. Como que funciona a parte básica primeiro? Você tem escalonamento vertical e você tem escalonamento horizontal, que é o que a gente mais vai trabalhar. Como é que é o vertical? Imagina que tu tem a motoca ali e tu precisa colocar mais uma pessoa. A sua motoca não tem espaço para alguém atrás. Digamos que é uma mobilete. Bem que no Brasil a gente sabe que dá para colocar mais um lá. Mas vamos supor que não dá. Você vai precisar de um táxi agora para colocar 2 pessoas ou 3. Vai ter um espaço vazio, mas agora tu tem um carro maior para atender essa demanda que tu precisa. Depois tu vai ter um ônibus para precisamente colocar 4 pessoas. Mas um ônibus na excursão, por exemplo, o Hop Hari do Brasil, qualquer outro lugar, tu vai colocar muito mais pessoas, 16, 20. Mas como não tem espaço no carro, tu precisa de algo muito maior. Esse é o tipo de escalonamento vertical. O horizontal, se você precisa de mais pessoas na sua viagem, simplesmente coloca mais moto, uma para cada pessoa, e é exatamente o que tu precisa. E assim você vai aumentando. Como que funciona isso na parte de servidor? Quando você vai colocar um servidor, pode ser bare metal, pode ser containers, pode ser Kubernetes, pode ser o que for, você vai ter uma certa capacidade de sobra, CPU, memória, ou o que seja. Então você vai receber essas requisições, você vai chegar próximo do limite. Normalmente você teria um auto-scaling para saber se eu estou chegando próximo do meu limite de CPU, file descriptors, memória, o que seja, tu vai colocar um próximo servidor. E assim você vai até você ter, na verdade, essa capacidade para atender a sua demanda, mas você está pagando por esse recurso mesmo sem utilizá-lo 100%. No caso de serverless, a gente está utilizando agora a mesma unidade de compute, de computação, seria os servidores, e a função. Você manda uma requisição, uma função simplesmente sobe um container, que você não vê, e em 100 milissegundos o container já tá recebendo aquela requisição e já está lidando com aquilo ali.
E assim vai, cada requisição, uma função específica. Não precisa pensar em se vai escalar ou não, e a cada X horas, todos os containers da Amazon inteira, de todos os clientes, são reciclados. Então você não precisa se preocupar com a parte de patching ou outras vulnerabilidades que a gente já conhece no passado, como Heartbleed e por aí vai. Essa parte básica, vamos ver como é que é na arquitetura. Se você nunca viu serverless, ou nunca trabalhou com sistema distribuído, eu vou mostrar uma arquitetura mais comum que todo mundo usa até hoje, que é o que a gente chama de arquitetura em 3 camadas, e eu vou mostrar aos poucos como colocar essa arquitetura em serverless. Não necessariamente tudo, mas como que isso vai mudando, para introdução, para demonstração. Digamos que tem uma aplicação simplesmente de 3 camadas nesse caso, pode ser uma aplicação web, um front-end, pode ser utilizando Vue.js, o melhor framework que tem por aí, pelo menos na minha opinião, pode ser React, pode ser Angular, pode ser Ember, pode ser o que seja. E você vai acabar tendo um Nginx ou um LightTTPD ou qualquer outra coisa para fazer o roteamento dessa requisição e fazer o serve desse HTML, JS, o que seja. Dali, esse front-end vai ter que falar com uma aplicação que tem a sua lógica do seu negócio, do seu business logic. Então, ali eu estou colocando que o mesmo serviço vai ser Python, mas isso, obviamente, vai ser muito maior. E depois você vai ter um banco de dados, onde você não vai ter um auto-scaling por si só, porque tem banco de dados é outra treta. E no caso, a gente está utilizando um Postgres, onde você vai ter um primário, um secundário, para ter alta disponibilidade em todas as camadas. E, caso você tenha muita requisição, você pode separar o que é escrita e o que é leitura com read replica. Até aí, tudo bem? A gente está utilizando um networking na Amazon chamado VPC, que é como se fosse a sua VLAN para poder fazer várias redes ali específicas para todo mundo, completamente isolado. A gente tem um load balancer para receber as requisições de fora, e a gente está usando um CDN para poder, caso a gente receba requisições de vários lugares do mundo. E fazer o caching também. Como é que começa isso ficando em serverless? Ter o Nginx para você simplesmente servir aquele tipo de requisição para a web não faz muito sentido. O que tu pode fazer é simplesmente colocar isso em algum hosting, no caso Amazon S3, que nada mais é que um bucket onde você coloca uns arquivos. Então você pode colocar os seus arquivos já compilados em JavaScript, HTML e CSS, e o seu CDN simplesmente já consegue servir direto dali. Não precisa de servidor, tu pode taxar 100 mil, 300 mil requisições por segundo e tá por aí. Ele faz o caching, você vai pagar quase nada. A gente ainda tem um business logic no nosso back-end e a gente ainda tem o nosso banco de dados. Vamos ver como que fica o nosso back-end para serverless. Serverless começa muitas vezes aqui, mas isso já vem desde o S3, desde o que a gente chama de SQS, que é a nossa fila, ou como se fosse um RabbitMQ mais simples. No caso, a gente sabia que a gente precisava de um load balancer simplesmente para fazer o roteamento da requisição A para o servidor A, B ou C. No caso, agora a gente tem um API Gateway completamente serverless que faz toda a parte de autorização para a gente, API Key, JWT, o que seja. Ele faz throttling, ele faz caching, ele faz JSON Schema, validation no caso também, caso precise, caso a requisição não seja correta, e entre outras coisas como o WAF e tudo mais. Depois, o nosso backend não precisa mais daqueles 3 servidores ou mais. A gente simplesmente tem uma Lambda Function que tem o nosso código rodando. E o resto continua da mesma forma, o banco de dados, só que repara que na nossa parte de serverless a gente não precisa mais lidar com networking também. A gente pode ter configurações de redes, mas nesse caso não precisa. Vamos ver isso na prática agora, com 2 exemplos bem básicos, depois a gente começa a programar, para você entender como que funcionaria um Hello World em serverless e como que o SRE pegaria uma função de algum developer e colocaria em várias melhores práticas. Eu tenho 14 melhores práticas para te mostrar e eu vou simplesmente mostrar na prática mesmo 3 ou 4, só para deixar isso como um preview, caso vocês queiram que eu volte. Digamos que tu tenha um GitHub, tu quer saber toda vez que alguém cria um pull request no seu repositório, no GitHub, GitLab, Bitbucket, o que seja. Você pode fazer um webhook assim que o GitHub fizer esse tipo de mecanismo de pull request, você manda um evento para algum lugar que receba isso. Isso vai ser via HTTPS, via POST, e você consegue criar esse mesmo API Gateway que a gente criou, essa Lambda simplesmente para um
um propósito, receber essa notificação do GitHub e jogar para o Slack. Se você não estiver utilizando, você não paga. Depois de 1 milhão de requisições recebendo pull requests no mês, ou seja, bem popular o seu repositório, aí sim você vai pagar em torno de 20, 30 centavos nesse caso. Algo mais complexo, digamos que você tenha um e-commerce e você gostaria de fazer um shopping cart. Imagina que você está colocando os produtos naquele carrinho e verificando que o cliente ainda tem estoque, que você ainda tem, você calcula a parte de tax, você atualiza o carrinho, deleta os itens do carrinho, o que seja. E até mesmo faz o processo de checkout que pode ir para outro servidor. Repara que agora a gente não tem mais a nossa rede. A gente está usando um outro banco de dados chamado DynamoDB, que é um banco de dados NoSQL e serverless. Só de colocar esse tipo de serviço agora, você sem precisar escalar, sem precisar configurar nada, mesmo com a pior aplicação, tu vai receber em torno de 40 mil requisições para o banco por segundo de escrita, sem precisar fazer nada, usando a configuração default. Tem muito mais informações, muito mais exemplos complexos, mas dá uma olhada nesse GitHub, se você quiser enxergar como que o código foi feito. Então é isso. Essa é a base do serverless para ter uma noção mais rápida que eu pude. E agora vamos mostrar como é que o código funciona com isso. Eu vou dar um zoom aqui e me avisem caso dê para poder enxergar isso com calma ou não. Eu posso dar mais um zoom. Eu vi que a gente teve umas dificuldades em alguns outros vídeos anteriores. Dá para enxergar? Não? Eu estou olhando agora. Dá. Beleza. O que a gente tem aqui é o que a gente chama de SAM, ou Serverless Application Framework, o que é Infrastructure as Code. Algumas pessoas chamam de IAC ou IAC em português, que eu ouvi pela primeira vez hoje, que é super interessante. Aqui a gente tem uma função que a gente define, é a mesma coisa que a gente define isso no Terraform, como por exemplo, resource AWS _ lambda _ function. E depois eu falo exatamente qual que é o meu arquivo, o meu app.py, que eu tenho aqui do lado esquerdo, e qual que é a função dentro do meu código que vai receber o evento e depois ele precisa retornar alguma coisa num formato que a Lambda principalmente especifica para você. E exatamente onde que está o código localmente para ele poder criar um zip disso tudo. Aquele API Gateway que a gente viu antes, que é simplesmente um API Gateway no front door, que é a nossa ponta de entrada, para depois a nossa função, a gente define aqui. Tudo para Lambda Function é um evento. Então, você tem integrações com uma fila, você vai ter integrações com Kafka, com Streams, você vai ter integração com aquele S3, API Gateway, e por aí vai. São muitos para dizer. E aqui a gente está dizendo que se a gente receber uma requisição no /hello como um get, a gente vai chamar essa função. Ou se a gente receber um /hello e com esse nome específico, pode ser dinâmico no caso, a gente vai mandar uma requisição para essa função. Qualquer outra coisa, a gente vai recusar essa requisição e você não paga por isso também. Mais uma vez, você paga simplesmente pelo que usa. Então é isso. Eu deixei isso aqui pronto antes já, mas como é muito código, vamos fazer do zero. Como que funciona isso? A gente precisa simplesmente de uma função, primeiro. Então vamos chamar isso o mesmo nome que a gente tinha antes, que é Lambda Handler. Então a gente vai dizer aqui que essa função, essa é a assinatura de programação que você vai precisar para Lambda no caso. Então a gente coloca aqui Event in Context e digamos que a gente vai simplesmente retornar um Hello World, Hello Universe para todo mundo. O API Gateway espera que a gente retorne um dicionário específico com o que ele espera. Então a gente pode dizer, a gente vai precisar de JSON nisso no caso. Então a gente vai dizer simplesmente que, vamos dizer Hello World, Hello Universe. E a gente precisa dizer também qual que é o HTTP Status Code que a gente quer retornar para esse cliente. Simplesmente fazendo isso, eu posso fazer um make build e make deploy que vai executar os comandos que a gente precisa para fazer um build desse código, fazer um deploy, e a gente já vai ter nosso API Gateway para receber qualquer tipo de requisição. Isso é Lambda Function, isso é serverless. O que é interessante de serverless nesse caso? Se você conhece, se você vem de Ops, é muito fácil você começar a mapear o que você conhece de Unix para serverless. Tudo que em Unix, na verdade, você tem uma stream de texto, onde você consegue fazer, por exemplo, shards e você consegue executar outro tipo de comando.
ou você consegue simplesmente falar, procure todos os arquivos chamado Devoxx Extreme, e depois, se fizer alguma coisa, assim que achar os arquivos, eu quero que execute um comando específico. Serverless não tem muita diferença, você simplesmente tem que ter algum trigger de algum lugar para executar a sua função. E o legal de Python para isso é que Python tem um problema do que a gente chama de Global Interpreter Lock, ou GIL, onde você não consegue criar múltiplas threads que vai competir pelo mesmo CPU. No caso de Lambda, você simplesmente consegue tacar um monte de carga e a gente vai criando containers separados, então esse problema de agora não existe. Por isso que Python é a linguagem mais popular hoje para serverless. A gente já fez o deploy, a gente viu como é que é. Vamos ver, a gente tem essa URL que a gente pode testar. Vamos ver se funciona. Agora eu tenho o Hello World e está feito. Agora eu posso simplesmente, caso eu queira, eu posso simplesmente colocar, eu posso jogar um... deixa eu aumentar minha tela aqui para te mostrar. Eu vou exportar esse endpoint para ficar mais fácil para poder programar isso. Eu vou fazer um load testing de 2.000 requisições para ver se funciona isso que eu estou dizendo ou não. Por 10 segundos, porque a gente precisa de tempo para poder fazer outras coisas. Ops. Live demo é isso. Vamos lá, vamos dar um clear. E agora a gente faz esse comando mais uma vez. Isso vai fazer em torno de 2.000 requisições. São 10 concurrent users, ou seja, como se fosse 10 usuários mandando as requisições ao mesmo tempo. Se isso funcionar, a gente vai ter uma ideia de performance também. Eu não sei se vocês conhecem percentiles, mas é o que a gente usa para entender um pouco de latência. Quando você tem muitas requisições, você não está interessado se o máximo ou qual foi o pior dos casos, mas sim o que a gente chama de long tail. Então, se eu olhar esse tipo de requisição aqui que a gente pode dizer que o pior dos casos, 1% das nossas requisições, o pior dos casos foi 103 milissegundos. 99% foi melhor que isso. Assim a gente consegue ver que o mínimo foi 34 milissegundos e eu estou usando a configuração padrão, não mudei nada, é simplesmente Python retornando um dicionário. É isso. E o pior dos casos foi 292 milissegundos. Até aí tudo bem? Ok, mas a gente é DevOps, a gente está trabalhando com SRE, quais são as melhores práticas? Cadê tracing, cadê logging, cadê as métricas? Isso não representa o mundo real. Então vamos ver agora como é que a gente programa a mesma coisa, o mesmo Hello World, como se fosse com as melhores práticas já incluídas. Vamos lá, deixa eu tomar uma água primeiro. E vamos colocando também as perguntas para ficar mais fácil para responder depois, caso tenha alguma, obviamente. Para facilitar nisso, eu criei uma biblioteca chamada Lambda Power Tools. Porque tem muitas práticas que você precisa saber de sistema distribuído e tem muita infraestrutura que você precisa também ter para fazer com que isso funcione da forma correta. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar... Eu já fiz a instalação disso e eu posso te mostrar depois com mais calma. Eu vou fazer um import do que a gente chama do API Gateway. Eu vou dizer API Gateway Resolver e agora eu vou fazer a parte de tracing, eu vou fazer a parte de logger e vou criar custom metrics também. Métricas assíncronas. Às vezes me falha o português com o inglês. A gente segura lá. Então, aqui eu vou colocar tracer, logger e metrics. Agora eu tenho logger, eu tenho o meu metrics e eu tenho o meu tracer. Simplesmente de inicializar esse tracer aqui, eu já vou ter algum tipo de requisição, já o profiling no caso. No caso da Lambda Function agora, o que eu vou fazer? Não faz sentido eu colocar if /hello executa esse tipo de função. Eu quero que ele faça todo o roteamento para mim, sem precisar de muito esforço, muito if, que acaba dificultando o seu código. Então agora a gente vai fazer algo que a gente faz com Flask. Tá um pouco difícil para mim aqui com a tela muito zoom. Deixa eu fazer um copy and paste aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ter uma função que vai simplesmente ser responsável por aquele /hello. Então a gente vai dizer hello, não tem nenhum parâmetro para a gente receber, a gente simplesmente retorna agora o que a gente quiser. Por exemplo, vai ser uma mensagem hello universe. E a gente vai fazer a mesma coisa agora para aquele /hello com um nome. E a gente vai dizer, por exemplo, name. E aqui eu vou receber o mesmo parâmetro. E aqui o que eu vou dizer? Eu vou usar essa variável aqui agora, aqui no meu Python, para dizer hello, o nome da pessoa. Simples.
Como que começa agora as melhores práticas? Eu quero ter certeza que cada vez que a execução desse código execute para essa função específica, eu quero fazer um tracing para saber quanto tempo demora e aonde está demorando as coisas. Então, se você já trabalhou com tracing para Kubernetes, é bem parecido, exceto que você não precisa de infraestrutura. Então, o que tu vai dizer é tracer capture method. Feito. E aqui você vai dizer, porque é um que a gente chama de entry point, a gente vai dizer capture lambda handler. E aqui dentro, isso aqui já não existe mais, porque agora a gente está fazendo esse retorno aqui direto aqui, e a gente nem precisa de JSON mais, porque a nossa biblioteca vai fazer tudo isso. O que a gente faz agora é resolve event in context. Isso nada mais é que vai fazer o roteamento para saber requisição veio, qual função que eu mando. Se você conhece sobre middleware, é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Mas a gente também tem logger. O que eu quero saber de melhores práticas? Cada requisição que eu recebo, eu quero não só ter structure logging no meu caso, eu quero saber qual que é o correlation ID para saber que a requisição que veio do API Gateway bateu na minha função é exatamente a mesma requisição. Como é que a gente faz isso? Agora eu vou dizer AWS Lambda Power Tools, logging, e eu vou importar o que a gente chama de correlation paths. Aqui, o que eu vou dizer? Eu posso dizer o seguinte, se eu entrar aqui no meu logger, eu posso dizer, deixa eu ver, tá difícil para ler. Inject lambda context. O que isso vai fazer? Eu vou pegar toda a requisição que veio da minha função no meu context, qual que é o tanto de memória, qual que é request ID e tudo mais, eu vou colocar isso tudo num log só, como se fosse um JSON, para ficar mais fácil para usar Elasticsearch ou qualquer outra coisa. E aqui eu preciso dizer aonde que está o meu correlation ID, aonde que eu vou buscar dentro do meu evento, aonde que está esse ID. Agora que eu importei, deixa eu dar um -1 para eu conseguir enxergar aqui. Eu vou dizer correlation paths, API Gateway, REST. É o tipo de serviço que eu estou usando, mas eu posso passar uma string que vai buscar dentro do meu JSON e vai conseguir extrair isso, correlation ID. Para ter certeza que isso está funcionando, eu posso simplesmente usar logger.info, eu posso dizer resolving this fella right here. Right here. Eu também posso colocar um evento inteiro, eu posso colocar um objeto inteiro aqui. Por exemplo, event DevOps Extreme. E eu posso simplesmente também colocar login debug e outras coisas por aí. Só que eu ainda não criei métricas. Como é que eu crio métricas agora? Lembra daquele metrics que a gente criou? Agora a gente vai colocar mais um cara aqui. Metrics, log metrics. E eu vou dizer, se você já utilizou Lambda antes, você sabe que a gente tem um negócio chamado cold start. Então eu vou colocar que eu também quero as métricas de cold start. E para cada função aqui, eu quero dizer que eu recebi, eu vou colocar no caso add metric, eu preciso colocar um nome, hello, no caso eu vou colocar hello name aqui, e aqui simplesmente hello. Eu vou colocar o value como 1, só que eu preciso saber qual que é o meu count. Se você não conhece o CloudWatch ainda, quais são os tipos de métricas que tem, não tem problema, não precisa ir para documentação. Como é que a gente faz aqui agora? Agora eu vou aqui mais uma vez no meu import, e eu vou importar metrics, eu vou importar metric unit. Aqui eu tenho uma enum, como se fosse enumeration, e eu posso colocar aqui, isso vai ser um count. Eu quero contar quantas vezes eu tive disso para lá. Beleza? A gente faz hello, a gente faz um hello barra name aqui, e vamos ver se isso funciona. De repente eu fiz alguma coisa errada, mas vamos fazer a mesma coisa. Make build, make deploy. Isso sozinho, em 32 linhas, isso vai fazer structure logging, ou seja, vai ter o log como JSON e você vai conseguir fazer toda a parte de search desse log de várias funções ao mesmo tempo. A gente tem distributed tracing, toda requisição que chega, a gente faz o profile, a gente vê qual que é o retorno e a gente cria uma estrutura para ver aonde que está lento. A gente está fazendo correlation ID também e a gente está criando métricas de forma assíncrona para não impactar a performance no caso aqui. Quando a gente terminar de fazer isso daqui, eu vou fazer um load testing mais uma vez, só que agora eu vou fazer um load testing pensando que eu tenho esse barra hello e eu tenho esse barra name para ver se a gente tem algum tipo de performance de impacto ou não. E depois eu mostro para vocês como que esse tracing fica. Olhando agora por horário, deixa eu ver como que tá. Tá beleza ainda? Eu esqueci de colocar um timer para mim.
3 minutinhos, senhor Heitor. Mas se precisar de mais tempo, é só falar também. Tem que... 6 minutos? 3. 3, beleza. Então eu vou fazer um perf test aqui. Deixa eu ver, deixa eu mudar o meu performance testing. Eu vou colocar aqui 20 segundos, tá? Beleza. Eu vou fazer esse performance testing e vou mostrar para vocês agora como que fica isso na prática. Então agora eu vou entrar no meu X-Ray enquanto eu faço essas mais requisições, para você ter uma ideia como que isso fica lá do outro lado. Isso vai demorar um pouco. Vamos ver, last 1 minute, já começou a receber requisições aqui, e eu estou vendo agora que são 13 milissegundos. Então, nesses 3 minutos, eu consigo ver que eu tive um problema aqui. Eu certamente coloquei um type error, eu coloquei alguma coisa que não deveria colocar. Feito. Agora eu sei que o meu código está com problema, e agora eu consigo ver aqui, que é até bom que ele falhou, para você ver por que é importante. Eu consigo ver esse lambda handler, que foi o meu entry point, e depois o hello, onde está o problema no meu código. Se eu for no meu log, eu também vou conseguir ver algo parecido assim, se tivesse funcionado. Eu vou ver o meu log agora totalmente estruturado, se é cold start, se não é. Eu tenho também sampling log para colocar logging in debug, caso eu precise. E eu também tenho aquele correlation ID que a gente falou antes, o meu trace ID e todas as informações que eu preciso contextualmente para saber aonde está o problema e aonde que foi. E deixa eu ver o que mais que eu coloquei. Eu acho que eu coloquei count em vez de unit. Deixa eu ver. Isso não existe. Isso deveria ser unit. Vou fazer um deploy rapidão. E o porquê que isso é interessante? Isso tudo aqui, imagina que eu quero fazer, eu tenho o Spinnaker e eu também quero fazer Canary Deployments. Como que eu faço? Canary Deployments, eu posso simplesmente colocar uma outra opção aqui e colocar Deployment Preference. E eu posso dizer que isso vai ser, por exemplo, vai ser um array no caso, eu não lembro qual que é a sintaxe agora de novo, mas eu consigo pegar. Que eu quero que isso seja um Linear Deployment 10% 1 minute. Ou seja, a cada 1 minuto eu quero aumentar 10% do meu tráfego para essa função, para essa API, e está feita a bagaça. Caso eu queira colocar um alarme, por exemplo, para dizer que se tiver order purchase drop, por exemplo, ou qualquer outra coisa, ele vai dar um rollback nessa aplicação. Isso é o básico de serverless para vocês entenderem como é que funciona. Só quero ver se dá um completo aqui para poder fazer um load testing de verdade. Eu quero muito que funcione para vocês verem. Mas é isso. Esse é o básico do serverless. Isso é o Python. E a biblioteca que eu utilizei eu já vou te mostrar assim que eu tenho certeza que isso funciona. Funcionou. Agora eu posso voltar aqui mais uma vez e posso simplesmente dar um perf test. E eu consigo visualizar esse load testing também. Se eu voltar aqui no meu X-Ray mais uma vez e mostrar no próximo último minuto, tá vendo que agora aumentou agora? Eu tive um pouco mais aqui. Se eu entrar aqui agora, eu vou saber que tudo funcionou. E se eu clicar nesse hello que a gente tinha antes, você vai ver que o retorno daquilo ali veio como um ano tracing metadata para mim. Isso me ajuda para conseguir saber qual tipo de problema que aconteceu ou se não teve problema nenhum. E a mesma coisa por aqui. E está tudo funcionando. Se a gente tivesse tempo, a gente também fazia um pouquinho de Flame Graph, mas foi bastante conteúdo em 30 minutos. Isso é serverless, e é isso aí, é assim que funciona. Vou dar uma pausa, ver se tem pergunta. E se você quiser, eu volto para ir um pouco mais profundo nisso, com mais tempo. Mano, sensacional demais. Primeiro tal que já chegou assim, já com o pé na porta, mano. Muito bom, a galera pirou na sua didática, mano. Falou, ó, puta didática, perfeito. Super bem, por favor, coloquei aqui, apertei errado o botão. O Thiago Finardi já tá aqui também, ó. Já tá a postos aqui. Mas foi sensacional demais, mano. Puta que pariu. E eu no comecinho, eu fui por muito tempo haterzinho de serverless, muito mais por não conhecer. Sabe aquele negócio da ignorância? Era eu. Mas, cara, que legal. Ainda existem pessoas que nem você, assim, que traz todo essa luz aí, coloca toda essa luz em cima de assuntos que são complexos. É difícil de ter um entendimento assim. A sua didática, mano, é sensacional. Na boa. Obrigado, pessoal. E, de novo, quiserem que eu volte, aí eu posso mostrar um pouco mais aplicações. Eu criei um workshop também, que não precisa, são muitos dias, mas eu também criei uma aplicação que é como se fosse uma serverless airline, toda feita de serverless, desde o banco de dados,
desde performance testing, desde tudo. E a gente pode, de repente, mutirão DevOps. A gente pode fazer também serverless para containers e outras coisas também. Se vocês quiserem, estou aqui. Obrigado, Jefferson, mais uma vez. Bora para o mutirão DevOps, mano. Com toda certeza, eu vou te mandar um calendário lá. Ó, o professor aqui, ó, o professor Robson, sempre cola aqui, ele é de uma escola pública em Guarulhos, sempre fortalecendo, acho que é a escola técnica. Pode passar do seu contato, queria conversar com você. Mano, ele é super acessível lá no Twitter, tá ligado? Exato. Pode manda um ping lá. Exato. Tem aí, ó, coloca aquele exclamação Heitor aí que vai vir para ti. A rede social do senhor Heitor Lessa. Meu, mais uma vez, muito obrigado. Foi sensacional demais tê-lo aqui. Muito bom mesmo. Pena que é tudo corrido, a milhão, mas eu espero tê-lo aqui. Lá no Mutirão DevOps, lá, mano, lá vai ficar umas 2, 3 horas pra gente trocar ideia de buenas. Muito bem. Para quem quiser incomodar o Jefferson, pode pedir um Descomplicando Serverless, que eu estou à vontade para fazer também. A gente pode fazer um curso se quiser. Olha aí, tá vendo? Ó, não fala essas coisas aí que depois eu vou te encher o saco. Ó, já sabe, lá no Twitter. Vai lá todo mundo Descomplicando Serverless. Lá no Twitter, lá enchendo, marcando o Heitor lá, tá vendo? Vamos lá todo mundo. Agora, Heitor, tá preso na minha mão. Não minha filha mais não. Muito bem. Fechado. Se cuida.